Oh, querido Deus, cada irmão que está aqui presente, oh Deus, tu conhece cada necessidade, oh Deus, vai tocar no pedacinho com poder, oh Deus. Senhor amado, Pai querido, vamos ouvir a tua palavra, oh Deus, o que tu tens para cada um de nós nesta noite. Enche teu servo, Deus, oh Pai querido, com tua presença, oh Deus, oh Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar-se bem. Agradecemos a Deus por nós estarmos na sua casa nesta hora. Gratos ao Senhor por este novo dia de vida que Ele nos deu. Gratos a Deus pelo ar que respiramos. Agradecemos a Deus por tudo o que Ele tem feito por cada um de nós. Amém? Agradecemos a Deus, então, de estar aqui reunidos nesta noite. Damos as boas-vindas à nossa visitante. Que Deus abençoe poderosamente o seu pastor Juan. Estamos aqui às suas completas ordens. Amém? Deus abençoe. Quero que tenham suas Bíblias. Abram em Isaías, capítulo número 41, verso número 10. Isaías, capítulo número 41, verso número 10. Quando encontrar, pode dizer amém. 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 Diz a palavra do Senhor: não temas, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles estavam enfurecidos contra ti, serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti, eles serão. Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada e como coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te, não temas, eu te ajudarei. Amém. Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor, nós estamos na tua casa nesta noite, Senhor, na tua presença, meu Pai. Estamos aqui, meu Deus, para receber de ti, para ouvir a tua santa e maravilhosa palavra, para que tu venhas, ó Deus, ministrar nos nossos corações, meu Pai, que tu venhas abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor, e sair deste lugar, ó Deus, fortalecidos pelo teu Santo Espírito, meu Pai, cheios da tua graça, cheios do teu amor, meu Deus, pero sobre todas as coisas, meu Pai, sabendo de que somos mais do que vencedores, porque tu nos amaste e entregastes o teu Filho unigênito para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nesta noite nós queremos ministrar sobre o espírito de medo. Medo. Durante toda a semana estivemos falando, ou os últimos dias, nós estivemos falando sobre o medo. O que é o medo? Qual é a definição do medo? O medo, ele vem acompanhado da ansiedade, diante de uma situação adversa que muitas vezes se apresenta diante das nossas vidas. Nós sentimos medo diante de algumas circunstâncias que se apresentam no nosso dia a dia. Às vezes temos medo de pessoas, às vezes temos medo de perder um emprego, outras vezes temos medo de passar fome, temos medo disto, temos medo daquilo. Porque já não sentiu medo alguma vez de ter uma conta atrasada da água ou a luz e ter aquele medo de que chegue o corte
de luz. Então estamos sempre naquela expectativa, naquela ansiedade, naquele temor, com que de um momento a outro esse suministro seja cortado. Alguns têm medo da morte, alguns têm um medo terrível sobre a morte. E a palavra de Deus, por exemplo, ela nos diz que se vivemos, vivemos para Cristo. E se morremos, morremos para Deus. Isto quer dizer que nós não temos absolutamente nada de que nos lamentar ou perder quando estamos verdadeiramente no caminho do Senhor. Agora, o medo é um espírito. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: porque não nos deu Deus espírito de medo. Em outras traduções diz de temor. Porque não nos deu Deus espírito de medo. Então, se não é Deus que nos deu esse espírito, quem nos deu esse espírito? Às vezes é bom nós parar, meditar na nossa vida e pensar por que temos medo de determinadas coisas. Porque tem coisas que nos aterrorizam tanto. Assim como o Vítor agora ali se assustou de um cascudo. Algo que nos aterroriza, algo que nos faz perder o sono, algo que nos faz perder a tranquilidade. Quando e onde começamos a sentir medo? E o porquê desse medo? Fomos intimidados? O que aconteceu na nossa vida? Que esse espírito do medo entrou em nós. O medo faz com que nós não venhamos avançar. O medo faz com que nós venhamos ficar paralisados. O medo faz que nós tenhamos medo, ou repetitivo, de tomar decisões importantes na nossa vida. Às vezes não temos medo de iniciar ou começar algo, porque temos medo ao fracasso. Mas como eu vou saber se vou fracassar ou não, se eu não tentar? Por isso é a necessidade empenhosa de nós poder vencer o medo. Na palavra de Deus nós temos um exemplo de que o homem perdeu absolutamente tudo aquilo que ele tinha como consequência do seu medo. Ele começou a guardar no seu coração aquele temor, aquela ansiedade. E veja bem que a palavra de Deus diz, eu estou falando de Jó, a palavra de Deus diz no capítulo 1 de Jó, diz que ele era um homem íntegro. Assim começa a história bíblica falando de Jó. Que ele era um homem íntegro, que ele era um homem afastado do mal, que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem puro, mas lá dentro, no seu coração, ele tinha medo. E esse medo permitiu que ficasse uma brecha ali para que Satanás entrasse e tirasse tudo aquilo que ele mais amava e que ele mais se preocupava. Satanás autorizou debaixo da autorização de quem? De Deus. De Deus. Deus autorizou a Satanás a provar a Jó, a provar a sua fé. Algumas vezes nós passamos por períodos de prova. Pode ser o próprio Deus nos provando para logo nós aprovar. Nós não devemos de lamentar-nos pelo momento de prova, senão que devemos de orar, glorificar a Deus, louvar a Deus, buscar mais a Deus, para que nós venhamos ser aprovados. Agora, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai operar através da legalidade. Assim como Deus opera através da legalidade, Satanás também opera através da legalidade. Mas Satanás é um ser perverso. O que ele tem que ver com legalidade? A legalidade para Satanás dá-nos nós mesmos. Muitas vezes através dos nossos medos.
Aqueles que leem a palavra de Deus sabem a história de Jó, que não vamos entrar nela, mas sim que Jó perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Ele tinha 500 juntas de bois, perdeu. Ele tinha 7.000 ovelhas, perdeu. Ele tinha os filhos dele, todos vieram perecer, todos morreram. Jó tinha, de repente ficou leproso, de repente ficou enfermo, o seu corpo cheio de úlceras. E a palavra de Deus diz que ele pegava cacos de osso para poder coçar os seus braços do seu corpo. Se isso não bastasse, a esposa de Jó falou para ele e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele permaneceu fiel e disse para a mulher que ela estava falando como qualquer outra mulher tola. Mas ele continuou firme no propósito de Deus. E Jó, no capítulo número 3, no verso número 25, ele vai confessar aquilo que realmente tinha no seu coração. Às vezes nós vemos uma pessoa alegre, feliz, mas não sabemos o que ela tem no seu coração. Não sabemos pela prova que essa pessoa possa estar passando. Não sabemos pela luta que ela possa estar passando. Pela ansiedade, pela tristeza, pela amargura. Tudo isto é produto do espírito do medo. A enfermidade do século XXI é ansiedade e depressão. Mas tudo isto vem detrás do medo. O medo é o grande responsável dessas coisas. Eu lembro quando eu era criança, até meus 17, 18 anos, quando me converti, eu tinha medo de falar em público. E no colégio, no Uruguai, se faz para cada ato patriótico que deve ter como 10 em todo o ano, se faz uma redação, se reúne todo o colégio e aquela redação que é selecionada, o aluno vai ler para todos os colegas. Então, eu era muito bom na redação e quase sempre me tocava ler uma redação diante de todos os colegas. Eu pegava meu caderno numa mão e começava a tremer. Pegava o microfone na outra mão e estava assim, parecia que tinha um mal de Parkinson, porque eu tinha medo, ansiedade, temor de que eu pudesse errar, de que eu pudesse fazer algo errado, de que as pessoas estivessem zombando de mim. E muitas vezes essa é uma causa de nós permitir que o espírito de medo entre em nós. Nós começamos a ficar desconfiados disto, desconfiados daquilo. Aquela pessoa está rindo de mim, aquela pessoa me olhou mal, até dentro das próprias igrejas. Tem pessoas que saem da casa de Deus, que se vão, porque alguém olhou mal para elas, ou porque olharam para isso, ou olharam para aquilo. E elas começam a sentir-se, não sei se é a palavra exata, aterrorizadas, com temor de congregar ali, de ver os mesmos rostos, as mesmas pessoas. Agora Jó ele vai confessar no capítulo número 3, no verso número 25, ele vai dizer o seguinte: aquilo que receava a minha alma, aquilo que temia a minha alma, me veio acontecer. O que aconteceu com Jó? Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, estava doente, porque hoje nós poderíamos dizer que seria um câncer de pele. Essa era a situação de Jó agora, como consequência de quê? Do medo que ele tinha de perder os seus bens, do medo que ele tinha de perder os seus filhos. Cada final de semana, seus filhos se reuniam numa casa para comemorarem, para comerem um churrasco, e no dia seguinte, Jó estava oferecendo um sacrifício ao Senhor, Jó estava orando ao Senhor, por se seus filhos tivessem pecado, tivessem se desviado da fé. Então isso é algo muito sério. Quando nós guardamos essas coisas, começamos a acumular no nosso coração. E nosso coração começa a ficar cheio de coisas negativas que começam a produzir esse temor, que começam a produzir esse medo o qual nós temos. Em Mateus, no capítulo 14, no verso número 22,
Nós temos a história bíblica de quando Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia. A palavra de Deus começa nos dizendo, a partir do versículo número 22, que depois de Jesus ter despedido a multidão, ele se foi para onde? Para um monte, a orar. E disse para os discípulos subirem numa barca e atravessarem o mar da Galileia para o outro lado. Mas ele ficou no monte orando. E aqueles que conhecem a palavra de Deus, na madrugada, na noite escura, se levantou uma grande tempestade no meio do mar. E aquele pequeno barco de pescadores, que não são os barcos que nós conhecemos hoje, era um barco tão frágil, começou a balançar no meio do mar. E a palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos sentiram medo. Medo da tempestade. Tem pessoas que têm medo de uma tempestade. Têm medo daquilo que possa vir sobre suas vidas. Falando do clima, especificamente, muitas pessoas têm medo de tempestade, de tormento, de granizo, de isto, de daquilo. Eu sempre conto de uma irmã que uma vez pousou na nossa casa e veio uma chuva de granizo e ela foi junto com as suas filhas, que eram pequenas, para baixo da mesa em casa. Com temor. Sabe, nada vai acontecer nas nossas vidas quando nós estamos em Cristo Jesus, se Deus não permitir. E se Deus permitir, Ele tem um propósito com tudo isso. Como eu dizia no começo, nós não temos absolutamente nada a perder. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Deus. Nós temos uma vida eterna. E a vida eterna, só para você entender, ela não começa depois da morte. A vida eterna, ela começa aqui na terra. No momento que nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que Ele é único, que pode nos ajudar, que pode nos socorrer, a que nós venhamos perder os nossos medos. Ele é único. Mas para que isto venha acontecer, também Ele tem que formar parte da nossa vida, e eu tenho que formar parte também da vida de Cristo. O apóstolo Paulo dizia: a minha vida está escondida em Cristo, e Cristo está escondido em mim. Para que nós venhamos vencer o medo, nós devemos de estar em Cristo. Agora, como nós podemos estar em Cristo? João capítulo 1, verso número 12 diz que todos aqueles que porquanto o receberam, Deus lhes deu a potestade ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje tem uma nova moda no mundo. Uma nova moda no mundo onde diz que toda religião nos leva a Deus. Até tem umas meninas que aparecem no YouTube fazendo propaganda do livro dos Mormons e elas dizem: eu sou filha de Deus, todos somos filhos de Deus. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim de que todos somos filhos de Deus. Nós todos somos criaturas de Deus. Fomos formados por Deus. Fomos criados por Deus no ventre da nossa mãe. Agora, filho de Deus, nós transformamos no momento que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E Ele mesmo disse que não tem outro caminho a não ser Ele. Pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou seja, a Deus, a não ser por mim. Isso está lá em João, capítulo 14, verso número 6. Então, quando nós recebemos a Jesus, agora nós não estamos mais sozinhos. Não estamos mais sozinhos. Mas mesmo assim, podemos ser atemorizados? Podemos sentir medo? Podemos. Podemos, claro que sim. Os discípulos estavam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Agora, diante da tempestade, eles começaram a clamar que iam perecer. E para completar o pacote, no meio da noite escura,
no meio do mar, com as ondas passando por cima do barquinho. De repente eles olham e veem alguém caminhando por sobre o mar. Parece que Jesus tinha o sentido do humor mesmo. Imagina, Jesus sabia que eles iam se assustar, eu acredito que sim. Sabia que eles iam ter medo. Além da tempestade, de repente alguém olha e diz, lá vem alguém caminhando sobre as águas. Aí terminou com os valentões. Um espírito de medo tomou conta deles ali dentro daquele barco. E o Senhor vai dizer, não temas, sou eu. Agora Pedro queria uma confirmação. Senhor, se és tu, faz o que também eu ando sobre o mar. Ele saiu do barco para caminhar em direção a Jesus. Mas ele voltou a olhar para onde? Para as circunstâncias, para a tempestade. Muitas vezes nós não vencemos o medo por essa razão. Porque quando nós devemos de olhar para Cristo, nós olhamos para as circunstâncias. Ah, mas a coisa está feia. E fazemos da circunstância, fazemos do mal, fazemos daquilo que está acontecendo de ruim na nossa vida, algo maior que o próprio Deus. Apequenamos o nosso Deus. Quando não, nós esquecemos de Deus. É muito comum as pessoas no meio da prova, no meio da luta, esquecerem de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, por que não veio? Ah, pastor, estava passando por uma grande luta. Então, o lugar de poder vencer é estar em comunhão com Deus, é de chegar até a casa de Deus, é de congregar, que hoje também existe essa nova moda. Existe essa nova moda de não congregar porque somos igreja, mentira e mentira do diabo. Nós individualmente, a palavra de Deus diz que somos templo do Espírito Santo de Deus. Somos igreja quando estamos reunidos, formamos o corpo de Cristo, nós formamos parte da igreja, mas eu não sou a igreja. Talvez eu seja um braço, talvez eu seja um pé, talvez eu seja um joelho, porque a igreja está constituída por membros, e cada um desses membros tem uma função para cumprir dentro do reino de Deus. Homens de pouca fé, foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Chamou eles de homens de pouca fé. Por quê? Porque não souberam vencer o medo. Não souberam vencer o medo. Algo que nós não fazemos comumente é confessar para Deus os nossos medos. O salmista Davi é interessante porque ele diz o seguinte, ele diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados e ainda aqueles que me são ocultos. Escudrinha o meu coração e vê se em mim caminho de perversidade e livra-me deles. Tem que apequenar o nosso próprio. Oh, Jesus. Então, amados, outro homem que sentiu medo na história bíblica foi Elias. Elias é um dos maiores profetas que encontramos na palavra de Deus. Em 1 Reis, capítulo número 19, vamos encontrar que Elias vai enfrentar a um rei chamado Acabe. Ele vai enfrentar a esposa desse rei chamada Jezabel. Jezabel tinha levado com que o povo de Deus se desviasse da palavra do Senhor. Ela tinha levado a que o povo de Deus se desviasse da palavra do Senhor. Ela era uma sacerdotisa de Baal. Baal era um ídolo, era uma entidade, era uma potestade na época. Então ela levou esse culto de Baal para dentro do povo de Deus. E o povo de Deus começou a desviar-se da verdade. Tinha pessoas fiéis? Tinha, mas eram perseguidas. Se nós damos uma olhada hoje, assim para a igreja de Cristo, nos nossos dias de hoje, o povo de Deus está sendo atemorizado por aqueles que se dizem serem cristãos e não são. Criando novas doutrinas, criando coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Hoje tem alguns que estão negando, por exemplo, a Trindade.
Tem outros que estão negando o evidente e claramente visto nestes últimos tempos que pode acontecer de um momento a outro, que é o arrebatamento da igreja, negando que isto venha a acontecer. Sem também contar com que tem outros setores religiosos que também eles trabalham através do medo, colocando medo nas pessoas. As pessoas passam por um lavado praticamente cerebral, onde elas, depois que entram em determinadas seitas, seja ela qual for, eles não saem mais dali. Não saem porque estão ameaçados. Ameaçados, se saírem dali pode morrer um familiar, se saírem dali pode acontecer tal coisa. E falando de morrer familiar, tem até algumas igrejas chamadas evangélicas que dizem que se você deixar de congregar em determinado lugar, algum familiar vai morrer. Então tem um povo preso ali, através de quê? Do medo. Sabe, a palavra de Deus, ela declara, lá em João, capítulo 8, verso número 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 36, a palavra de Deus estava dizendo que, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, se o Filho nos liberta do medo, nós somos verdadeiramente livres. Elias, ele enfrenta 850 profetas de Baal, seriam bruxos, feiticeiros nos nossos dias. Ele enfrenta esses 850 profetas, ele sozinho. Elias faz uma oração ousada. Ele pede que desça fogo do céu, e desce fogo do céu e consome o sacrifício que ele tinha oferecido ao Senhor. O apóstolo Tiago nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como as nossas. Ele era igual a nós. E nós vemos isso no capítulo 19, quando ele se sente ameaçado por Jezabel e ele vem fugir para o deserto. Elias vai desejar morrer. Ele era um homem de Deus? Era. Ele entrou em depressão? Entrou. Entrou em depressão e queria morrer. Estava debaixo de um zimbro, diz a palavra de Deus, no deserto. Ele se sentou ali para morrer. Estava clamando, estava pedindo pela morte que viesse sobre ele. Porque o medo era algo muito forte sobre a vida de Elias. Mas qual foi a surpresa? De repente ele dorme e de repente aparece um anjo do Senhor ali naquele lugar para fortalecer. Diz que o anjo deu uma comida para Elias, que Elias caminhou 40 dias e 40 noites na força daquele alimento. Qual é o alimento que nós temos hoje que nos fortalece? A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que tem e deve estar sobre a sua vida. Ele é que nos dirige. Ele é que nos ensina. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que somos mais que vencedores, lá em Romanos 8, lá em Filipenses capítulo 4, verso número 13, ali muitos repetimos esse versículo, mas não vivemos aquilo que nós falamos. A palavra de Deus diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, pois se Ele me fortalece, eu sou mais que vencedor. Se Ele me fortalece, eu não vou ter temor de ninguém. Eliseu estava sendo cercado por um exército sírio. Geazi, que era um discípulo dele, se levantou pela manhã, abriu a porta e viu todo aquele exército armados que vinham para matar a Eliseu. E entrou e disse, meu Senhor, hoje vamos morrer, hoje vamos ser mortos. E Eliseu disse para ele, não, porque maior é o que está conosco com os que estão com eles. Os que estão com eles, mas maior é o que está conosco. Aquela palavra fez com que os olhos de Geazi fossem abertos e ele viu então multidão de anjos detrás daqueles assírios e Deus deu um grande livramento naquele dia. E muitas vezes nós repetimos essas palavras. Repetimos de uma maneira diferente, muitas vezes falamos, mas Deus é maior. Então, se Deus é maior, qual é a consequência de estar com Ele?
que estamos sofrendo? Se Deus é maior diante das ameaças que possam ter um efeito. Muitas vezes a pessoa tem medo de feitiço, tem medo de praga, tem medo de maldição, tem medo disso, tem medo daquilo. E hoje tem um livro, um ano, que um falso profeta aí na internet disse, eu acho que era o 31 de julho, não é? Que não era para ninguém sair de casa, porque o que saísse de casa ia morrer. E pessoas estavam com ele. Alguns irmãos nos consultaram, pastor, o que vamos fazer? Mas sai de casa tranquilamente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E muitas vezes falamos isto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que o espírito do medo ele vai nos dominar? Nunca, jamais. Nunca, jamais ele vai nos dominar. Porque Deus nos chamou a ser vencedores. Em Josué capítulo 1, nós vamos encontrar reiteradas vezes que Deus vai dizer para Josué: esforça-te em ser muito valente, não temas, porque eu estou contigo. E aqui está dizendo a palavra do Senhor, e já vamos indo para o final para orar. Não temas tu, porque eu estou contigo. Esta é uma promessa para você, para mim, para nós. Não temas, porque eu estou contigo. É a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu que estou falando. Não é uma história para fazer boi dormir. A palavra de Deus está dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza absoluta de que Deus está com você? Você está seguro no Deus no qual você está crendo? Eu te fortalecerei, diz o Senhor. Antes ele diz: não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. E quantos cristãos vemos aterrorizados hoje por não conhecerem a santa e sagrada palavra de Deus, por não conhecerem as promessas de Deus? Pois o Senhor está dizendo: vem me atemorizarem, mas o Senhor estava dizendo: não temas, não temas, não tenhas temor, não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus, e dele vai nos fortalecer, é o que continua dizendo. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. E o versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei com a mão direita, dizendo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu te ajudarei. É a palavra do Senhor para nós poder vencer o medo, para nós poder vencer esse espírito maligno que no momento de debilidade, ou no momento que deixamos brechas, ele entrou e veio fazer um grande estrago na nossa vida. Sabe, Jesus nos alertou sobre as pequenas coisas. Às vezes são coisas muito pequenas que nós simplesmente não damos importância, não levamos a sério, mas essas coisas pequenas são as que vêm nos fazer um grande mal. Um pequeno susto, nós aterrorizamos por coisas pequenas, e aquilo fica na nossa consciência, fica no nosso inconsciente. E quando chega o momento, vai se manifestar o espírito de medo na nossa vida. Que nós possamos repreender, em primeiro lugar, esse espírito. Que nós possamos orar ao Senhor e repreender esse espírito de medo. Que possamos mandar ele embora. Que possamos reafirmar a nossa convicção de que o Senhor é o nosso Deus. Isso é algo que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós devemos de agradecer a Deus, devemos de reafirmar que Ele é o nosso Senhor e que não existe outro Senhor.
e não podemos deixar brecha para que o inimigo venha então trabalhar nas nossas vidas através do medo. Vamos nos colocar em pé nesta noite e vamos orar ao Senhor. E vamos orar ao Senhor. Aquelas pessoas que estão online, fiquem aí conosco e vamos estar orando por vocês também. Vamos estar clamando a Deus por todos vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos orando. Pai eterno, meu Deus do céu, Senhor Deus Todo-Poderoso, a minha alma, Senhor, te louva, a minha alma, Senhor, te glorifica nesta noite, meu Pai. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, nós estamos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e queremos declarar nesta noite, Senhor, que nós não temos medo, que nós não temos medo, Senhor, porque Tu eres o nosso pastor, Tu eres o que estás ao nosso lado. Meu Deus, eu quero orar, Senhor amado, por aqueles que estão aqui conosco nesta noite, Pai. Quero orar, Senhor Deus, por aqueles que estão assistindo dos seus lares, Senhor, que estão olhando através desta transmissão, meu Pai. Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, com a autoridade que Tu nos dás, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, nós levantamos contra todo espírito do medo, meu Pai. Senhor, repreendemos esse espírito maligno chamado medo, que ele venha bater em retirada, meu Deus, que ele venha ir para lugares desertos, que ele venha ir para lugares secos, meu Deus. Meu Pai, que a Tua liberdade venha ser real e verdadeira sobre aquelas vidas que estão aqui nesta noite, meu Deus. Comece a confessar quais são os seus medos, não para mim, mas para o Senhor. Confesse para o Senhor e diga: nunca mais vou ter medo, nunca mais vou ter medo disto, nunca mais vou ter medo daquilo. Já não tenho mais medo da morte, já não tenho mais medo da tempestade, já não tenho mais medo da enfermidade, já não tenho mais medo da miséria, já não tenho mais medo absolutamente de nada, porque maior é o que está em mim que o que está com eles. Fale isso para o Senhor nesta noite. Fale com o Senhor. Sinta-se completamente livre de todo espírito de temor, de todo espírito de medo. Sinta-se livre nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é um filho, você é uma filha de Deus. É o que nós queremos declarar nesta hora. Já não tem mais poder o espírito do medo sobre nossas vidas, porque somos filhos do Deus vivo, somos filhos do Deus eterno, somos filhos do Deus de poder, somos filhos do Deus que ressuscitou. Ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida abundante, Senhor, é o que nós estamos pedindo neste dia, meu Pai. Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta igreja, nesta noite, receba a vida abundante que Tu prometeste da Tua palavra, meu Deus. Vida abundante sobre meus irmãos, vida abundante sobre sua família, vida abundante sobre seus filhos, vida abundante sobre seus netos, vida abundante sobre esposo, vida abundante sobre esposa. Declaramos, Senhor Deus, uma vida cheia, Senhor Deus, da Tua glória, uma vida, Senhor Deus, cheia da Tua presença, meu Pai. Todo o espírito do medo não tenha mais poder, porque somos os Teus filhos, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, e o diabo não tem poder sobre sua vida, o diabo não tem poder sobre minha vida, o diabo não tem poder